Chegamos finalmente à nossa última aula sobre morfologia, agora para falar de morfologia de semente, e vou te dizer que essa é a aula mais simples dentre todas dos 6 órgãos vegetais que a gente estudou. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Bora então conversar a respeito de morfologia de semente, que, como eu disse para vocês, é bem simples, tá? Ali você tem a estrutura reprodutiva feminina, que a gente chama de carpelo, e essas partes já são bem conhecidas de vocês, se você acompanha toda a nossa playlist aí de botânica, e aqui você vai ter, ó, a porção chamada de ovário ao redor em azul, e dentro do ovário você tem esta região em verde, que é o óvulo. E presta atenção no que eu vou te dizer. O óvulo não é o gameta da planta. O óvulo contém o gameta da planta. Na gente diz, o óvulo é o gameta feminino. Na planta não é, tá? Na planta não é porque lá dentro do óvulo a gente encontra a oosfera, que é verdadeiramente o gameta da planta. Professor, o que é o óvulo então? É o local onde esse gameta estará e ele é composto por 2 camadas celulares que talvez eu ainda não tenha apresentado para vocês. A primina e a secundina. Esses nomes meio estranhos, né? Primina, secundina, né? Mas beleza, tá aqui, ó. A primina e a secundina. A primina e a secundina vão formar o óvulo. Lá dentro você tem um monte de célulazinhas, você tem a oosfera, tem os núcleos polares, que são importantes, e tem algumas células residuais, que não vão participar do processo de fecundação, que não vão se desenvolver em nada, elas degeneram. Então a gente vai ter as antípodas e vai ter as sinérgides, tá? Células que não vão mais aparecer daqui para frente. Depois que rola o processo de fecundação, aliás, lembra da dupla fecundação das angiospermas, né? A gente vai ter a fecundação da oosfera e a fecundação dos núcleos polares. Essa estrutura aqui se transforma. Eu não mostrei aqui para vocês, não desenhei para vocês, mas o ovário se transforma no fruto, no pericarpo do fruto, beleza? Eu coloquei aqui a semente só. Então, o óvulo que está aqui em verde vai se transformar nessa semente. E adivinha? O revestimento da semente é feito em 2 camadas. Eu acho que você já associou. Eles são advindos aqui da primina e da secundina. Exatamente, ó. A testa, mais externa, normalmente mais rígida, e o tegmen, um pouquinho mais viscosa, que gruda, né, essa casquinha da semente junto à semente em si. Então, testa e tegmen vêm da primina e da secundina, e junto elas formam o chamado tegumento. Então, a semente tem uma casca, um revestimento que a gente chama de tegumento, que é dividido em 2 camadas, testa e tegmen. Ali para dentro, a gente vai ter toda a reserva de amido, que chamamos de endosperma, e mais adentro, ficou um pouco apagado, mas eu sei que você está vendo, nós temos o embrião. Isso aqui é o embrião que futuramente vai formar uma plantinha. Então a planta vem desse embrião. Ele tem uma porção caulinar, que a gente chama de caulículo, ele vai ter uma pontinha aqui que é a raiz primordial, chamado de radícula, e ele vai ter essas folhas primordiais aqui, ó, que a gente chama de cotilédones. Em plantas eudicotiledôneas, a gente vai ter 1, 2 cotilédones, que não são bem assim, tá? Por que não são? Porque isso aqui é para você entender a representação. Mas nas plantas eudicotiledôneas, os cotilédones vão absorver o endosperma. Então eles não ficam dessa forma, eles absorvem essa camada, que é essa estrutura de amido, se inflam e guardam esse amido para a planta. É assim que a planta consegue o amido, a partir dos cotilédones. Sabe quando você coloca um feijão para germinar, que ele racha em 2 metades, assim, ó? Cada uma daquelas metades é um cotilédone. Um cotilédone que absorveu o endosperma, que a gente já vai ver. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, que absorvem o endosperma, beleza? Como que ocorre isso, né? Como que se transforma essa semente em planta? Então, vem para cá. A semente germinou, ela vai suspender, às vezes não, tá? Mas ela, na maior parte das plantas, nas eudicotiledôneas, ela vai suspender os cotilédones. E a porção de caule que fica abaixo dos cotilédones, a gente chama de hipocótilo. Isso aqui é um caule na forma de um hipocótilo. Acima do cotilédone, aqui ó, nós temos o epicótilo. E aqui estão os cotilédones, as 2 metades que absorveram o endosperma, estão cheios de amido. Ela vai colocar 2 folhinhas em primeiro momento. Aliás, todas eudicotiledôneas, elas colocam um par foliar
e aí depois começam a lançar suas outras folhas, mas é sempre um parzinho, inclusive isso é uma característica de dicotiledônia, beleza? E aí a gente teria também a raiz aqui, ó, que se origina da radícula, beleza? Aí tem mais um detalhe. E se fosse uma semente de monocotiledônia, como é o caso do grão de milho que eu coloquei aqui para vocês? Essa parte mais externa aqui, você sabe que é um fruto do tipo cariópse, que fica coladinho na semente. E lá dentro nós temos a reserva de endosperma, amido, e aí a gente vai ter o embrião. Perceba uma sutil diferença desse embrião. Você está vendo aqui ó, que ele tem um caulículo, que é essa parte de cima, a radícula, que é essa parte de baixo, e aqui vai sair ó, um cotilédone. Mas perceba que é um cotilédone. Por isso que é uma monocotiledônia. Legal, né? Gente, diferente das outras morfologias que a gente estudou, nós não temos um monte de variações e tipos de semente que a gente estuda no ensino médio. Mas existe uma especialização da semente que é importante de lembrar. Você já deve ter percebido que o mamão, fora a parte que a gente come, ao redor da semente dele tem tipo um gruminho, uma gosminha, um negocinho ao redor, né? Você já deve ter percebido que a mesma coisa acontece no maracujá. A gente não come o fruto do maracujá, que é aquela parte amarela ou verde que tem por fora. A gente come o que está ao redor da semente. A mesma coisa acontece com a romã. A romã tem uma sementinha e ao redor tem aquela coisa roxinha, rosadinha ali, que é o que a gente come da romã. A gente não come o fruto em si, que é aquela parte mais externa. E aí, teacher? Isso é uma secreção da casca da semente que a gente chama de tegumento. É um anexo do tegumento e o nome dessa estrutura é arilo. Os arilos são atrativos aos dispersores. Então o dispersor vai lá comer aquele arilo e acaba engolindo a semente junto e dispersa essa semente para longe da planta mãe quando ele defeca. Então o arilo é uma especialização aí que a gente tem da semente que vale a pena ser lembrado. Beleza? Gente, essa aula é curtinha, eu espero que você tenha curtido e se você curtiu, faça isso na prática, dê o seu like, dê o seu legal, dê a sua curtida aqui nesse vídeo e se você não é inscrito no canal, a sua inscrição é importante, é a validação do nosso trabalho. Eu digo nosso porque é um trabalho já de mais pessoas, não é só o professor Guilherme que está por aqui e saber que você gostou dessa aula o suficiente para se inscrever no canal me deixa muito feliz e faz o nosso projeto andar cada vez mais. Qualquer crítica, sugestão ou alguma coisa que você queira saber, coloque aqui nos comentários. Até a próxima. Até mais. Falou!